Um prazer imenso, agradeço enormemente Silvana Tuleski, Adriana Franco e Fernando Wolff, Patrícia, pelo convite, por estar aqui. Tem alguns caríssimos, queridíssimos amigos, alguns dos quais eu já vi aqui. E como as meninas já sabem, todas as meninas que já me viram por aí, os meninos sabem que para mim é sempre uma grande festa estar com vocês, mesmo que seja assim presencialmente. Mesmo quando o tema que nós vamos falar, né, esse tema, é um tema terrível, num momento terrível como esse que vivemos, estar perto dos camaradas e dos companheiros faz toda a diferença do mundo. Então, antes da nossa conversa, que é assédio moral e coronavírus, estaremos todos bem no pós-pandemia? Eu queria ler um pedaço de poesia para vocês. Na verdade, não é uma poesia, é um texto. Um texto do José Luiz Borges, é um escritor argentino, morto já. Não te rendas. A masmorra é escura. A firme trama é de incessante ferro. Porém, em algum canto do teu encerro, pode haver um descuido e uma rachadura. Nós, que utilizamos o materialismo histórico dialético como um arsenal heurístico, isto é, método de análise da realidade, e fazemos sempre isso, não para conhecer apenas a realidade, mas com o intuito de, segundo o que Marx nos ensina, conhecer para transformar. Nós estamos tentando produzir, e para mim é uma honra estar com essa parceria com o pessoal do laboratório de vocês, tentando produzir conhecimento que incida diretamente na transformação da realidade. E essa rachadura que o Jorge Luiz Borges nos fala ali, acaba de aparecer para nós na figura dos diversos movimentos sociais que está pelo mundo estourando com temas específicos, mas, por exemplo, nós temos aí 1º de julho, aquilo que parecia improvável, uma greve de trabalhadores de aplicativo. Parecia improvável como é que se organiza esses trabalhadores. Então, entrando, e é desse lugar, da perspectiva, da necessidade de construirmos uma perspectiva de saída disso, que nós estaremos falando aqui. Veja, se os historiadores do futuro, quando eles forem escrever sobre esse período, se tomarem como objeto de análise aquilo que a mídia, que os meios de comunicação dizem sobre o problema da pandemia, dessa grande ameaça real, não é fantasiosa, real, que ataca nesse momento toda a humanidade, a gente entoaria loas como determinados setores sociais estão fazendo ao advento do coronavírus. Que maravilha! Porque esse vírus permitiu que os seres humanos pensassem sobre si e que sairemos melhores dessa pandemia, menos consumistas, mais humanos, mais preocupados com o outro. Tem spoiler, gente. Então, nós, marxistas, que utilizamos um método que nos ensina sempre a ir além da aparência, é desconfiar tremendamente de análises apologéticas do real, não precisamos esperar o final do desconfinamento aqui na Europa para assistir hordas e hordas de pessoas indo ao templo do consumo, como Zara, etc, etc. Toda essa belíssimo discurso, em primeiro lugar, foi feito por uma parcela da classe, uma parcela da população. Que parcela é essa que adere com essa facilidade a esse discurso? A parcela que, obviamente, como nós, mas não da nossa perspectiva crítica, que pode ficar em casa isolado, vendo filme, lendo, cuidando, etc, etc. A parcela de trabalhadores,
Eu não posso dizer majoritária, eu não posso falar em números, porque as pesquisas, eu ainda não conheço as pesquisas, mas a parcela de trabalhadores que são obrigadas a arriscar sua vida todos os dias para conseguir comer, ou a parcela daqueles, como trabalhadores de saúde, que tem emprego e que arrisca sua vida, ou dos desempregados, ou dos subempregados, esses não têm muitas ilusões de que sairemos melhores. Não conseguem nem sequer pensar em ilusões, porque precisam comer hoje à noite. Então, veja, 1 hora de fala que nós temos aqui, não dá para a gente pensar esses dois estratos, e nós escolhemos pensar um deles. Veja. Nosso objeto de análise, porque partimos de um método chamado materialismo histórico dialético, vulgarmente conhecido como marxismo, que parte do princípio de que o trabalho cria o mundo. Os trabalhadores criaram o mundo. E é deste lugar de fala, dos interesses dos trabalhadores. Se nós, trabalhadores, criamos o mundo, só nós podemos destruí-lo e reconstruí-lo ao nosso modo. É desse lugar que nós vamos analisar o que ocorre nessa pandemia com o assédio moral no trabalho, que é a minha área de pesquisa mais, digamos, aprofundada. Em primeiro lugar, para falarmos da pandemia, refuta-se aqui teorias conspiratórias que dizem o vírus nasceu no laboratório dos Estados Unidos ou da China, etc, etc. Veja, não é porque nós não acreditamos que o capitalismo seja capaz de gerar um vírus para destruir a humanidade. Temos aí a lembrança das bombas de Napalm, que os Estados Unidos jogavam nos vietnamitas, e destruía apenas o que fosse vivo e deixava intacto tudo que fosse morto, né? Todos os seres não vivos ficavam intactos. Então, nós sabemos disso. Mas nós não temos comprovação suficiente e não nos interessa, na verdade, se foi criado em laboratório ou se foi espontâneo. O que nos interessa dizer que é possível afirmar que é o modo de produção capitalista, porque, ao existir, destrói o planeta na sua forma de produzir, deletéria, naquilo que o Mesário chama de produção, destruição criativa, isto é, destruição produtiva, desculpem, destrói para produzir, nós podemos afirmar que o coronavírus é uma consequência direta do modo de produção capitalista que destrói o planeta e toda a vida nele existente. Podemos também afirmar que a crise econômica no qual estamos imersos estamos imersos todo o mundo, obviamente com consequências diferentes para as classes sociais neles postas, isto é, para os patrões e para os trabalhadores. Veja, podemos afirmar que havia uma crise, todos os economistas sérios, especialmente os marxistas, apontam a determinações da crise posta aí. O coronavírus complexifica isso, não causa em nenhum momento, torna mais complexo. Veja, mas é preciso bater na ideia de que nossa natureza está se vingando dos humanos. Veja, em Veneza estava tudo limpo. Essa ideia, ela se chama, é uma ideia reacionária do capitalismo romântico, que ao não ousar enfrentar o capital e todas as suas mazelas, se refugia num passado que eles querem afirmar idílico. Não é idílico esse passado. Esse passado é um passado de morte, de destruição de camadas e camadas de trabalhadores. Também ele não é idílico. Mas apontar de que íamos chegar no momento de uma crise dessa natureza
Estava apontado lá dos teóricos do começo do século XX, que dizia: ou a humanidade constrói o socialismo, ou teremos a barbárie. Estamos na barbárie. Estamos na barbárie. Nossa única possibilidade de continuarmos existindo enquanto seres humanos é a construção do socialismo. Esse é o meu ponto de partida. Veja. Mas veja só, como assim? Esses marxistas, eles são terríveis. Que gente, né? A gente olha todos os dias nas televisões, a pandemia está recaindo sobre toda a humanidade. Morre gente famosa, né? O cara da Inglaterra, o Boris Johnson, pegou a pandemia, não morreu. Então, qual é o nosso ponto de partida? Esta é uma sociedade de classes, bebês. Recai sobre toda a humanidade, sim, mas de forma diferenciada. No que se refere à classe trabalhadora, aos explorados, recai diferentemente, respeitando as determinações de gênero, as determinações raciais e étnicas, e as determinações de estratos sociais. Uma professora, eu sou da classe trabalhadora, mas uma professora que fica em casa protegida como eu, sofre, mesmo sendo da classe trabalhadora, os efeitos dessa pandemia diverso do meu camarada que entrega comida na rua. Então, para a nossa classe, os efeitos serão. Quando eu disse que tinha spoiler, é isso. Eu vou demonstrar por quê, que para a nossa classe os efeitos é aumentar a barbárie. E para as classes dominantes, o efeito é aumentar a acumulação. Os ricos cada vez mais ricos. Veja, para a parcela de trabalhadores, são duas parcelas de trabalhadores. Aqueles que podem, que estão passando por essa pandemia, podendo minimamente se proteger, porque ou estão em teletrabalho, ou tem alguma reserva que lhes permite, mesmo sem trabalhar, conseguir comer, e a outra parcela que todos os dias o capital coloca nas ruas como se fora gado, para ser assassinado por essa polícia assassina e racista, e as mulheres por serem assassinadas em casa pelos seus respectivos companheiros. Ou, esta parcela exige uma outra live, uma outra discussão muito mais aprofundada. Eu fiz um recorte necessário, né, para pensar os efeitos da pandemia, como é que ela ocorre, o assédio moral, em parcela dos trabalhadores que estão em teletrabalho. Veja. A imersão do teletrabalho resolve momentaneamente dois grandes problemas para o capital. O primeiro deles, o capital sempre tem dois eternos problemas. O primeiro deles é como aumentar a extração da mais-valia, como acelerar a produtividade para aumentar a extração da mais-valia, sempre. Né? Para aumentar seu lucro. O segundo problema do capital é sempre o temor que os trabalhadores, juntos no mesmo espaço, acabem trocando opiniões, olhem um para o outro, se reconheçam como sujeitos portadores dos mesmos direitos e lutem. Veja que interessante, o teletrabalho resolve momentaneamente dois desses problemas para o capital, porque no teletrabalho, assim como a gente aqui falando, e esse é o nosso momento de trabalho, nós estamos nos vendo a nossa cara. Mas faz muita diferença, mas não é face a face. Faz muita diferença eu, Adriana, Silvana e Fernando, Ivan, conversando e comendo pizza e falando as coisas todas que nós fazemos. Não é necessariamente o toque, mas é o corpo, é todo do que a gente aqui. Então, o capital o teletrabalho coloca uma distância já posta aqui. Então, isso obstaculiza, não impede, mas obstaculiza as possibilidades de união entre os trabalhadores, de organização para sair da barbárie.
O segundo grande ganho do capital, naquilo que se refere ao teletrabalho, é diminuição, aumento da mais-valia. Como é que dá esse aumento da mais-valia? Diminuição, em dois momentos, dos tempos mortos. Veja, o capital sempre sonhou, e o Ford, lá no começo do século XX, o Taylor e o Ford conseguiram atuar, né? E os nossos psicólogos organizacionais adoram fazer isso, atuar para acabar o tempo mortos, os tempos mortos do trabalho. Tempo morto para o capital é aquele tempo que para nós é o tempo do respiro. É aquele tempo que você fuma um cigarrinho, é aquele tempo que você dá uma encostadinha, que você vai no banheiro e respira. Não é à toa, pessoal, que o capital chama esse tempo morto de sabotagem. De onde vem a palavra sabotagem, vocês sabem? Sabó é aquele sapato que aqui na Europa, no tempo da Revolução Industrial, aquele sapato de madeira, o tamanco, que os trabalhadores utilizavam naquele frio estupendo que faz aqui, para ir para as fábricas. Jornada de trabalho 16 horas, 17, trabalhadores morrendo de exaustão e a máquina moendo o seu sangue, de crianças especialmente. O primeiro trabalhador, sempre há aquele que toma a iniciativa primeiro. Pega um sabó, um dos seus sapatos, e joga na engrenagem. Ela engripa. Enquanto a máquina está quebrada, os trabalhadores respiram. Obviamente que esse primeiro trabalhador morreu, foi assassinado. Os demais fizeram aquilo que nós, trabalhadores, sabemos fazer. Levavam um tamanquinho a mais dentro de alguma coisa escondido. Jogavam um tamanco, a máquina parava. Havia o que eles chamam de tempo morto, o capital, e para nós era o momento de respirar. O teletrabalho, então, obviamente, que toda forma de resistência o capital faz aparecer na história como deletéria, então chama isso de sabotagem. Não, sabotagem é destruir o capital naquilo que for possível fazer em cada momento. Então é algo exitoso para nós, não é algo ruim, é algo ruim para o capital. Numa sociedade de classe, tudo que for ruim para eles é bom para nós. Veja. Como é que esse tempo morto é diminuído no teletrabalho? Estamos aqui. Veja, qualquer movimento, todos os movimentos estão sendo vigiados. Se você, aquela paradinha que você der aqui, que você dava no trabalho presencial, aqui você não pode mais dar. Veja. Então, contribui para o aumento da produção, da produtividade. Outra questão fundamental é o capital diminui o custo de produção, porque nós estamos trabalhando majoritariamente com os nossos computadores, usando a nossa luz, a nossa água, isso é, os nossos meios de trabalho. Isso é uma economia brutal para o capital. Então, veja, no teletrabalho, o capital resolve momentaneamente, insisto, dois grandes problemas, que é diminuir o custo da produção, diminuir o tempo morto e, ideologicamente, obstaculizar a nossa possibilidade de união. Veja. Para a parcela de trabalhadores que não pode efetuar o teletrabalho, o horror está duplamente exposto, porque ele está com sua vida diretamente ameaçada pelo vírus ou diretamente ameaçada pela possibilidade de não ter como se sustentar e aos seus. Então, veja, é um horror constante. Não é à toa que um governo fascista, como nós temos aí no Brasil, se aproveita desse terror e desse medo para... O fascismo sempre se aproveita da morte e do horror para propor saídas né, de necropolítica. Nisso tudo, nesse desenho, como é
Suspendeu-se todos os processos relativos ao capitalismo, como dizem as vozes apologéticas do capital? Não. A lógica do capital está aí e se aprofunda. Eu categorizo, né, produzo sobre o tema assédio moral no trabalho e afirmo, depois de 20 anos de pesquisa com o capital, que o assédio moral no trabalho é uma forma de violência, mas que significa a forma de gestão apropriada, própria, perfeita e funcional para o capital controlar e gerir a classe trabalhadora. Então, o assédio moral no trabalho é um fenômeno existente apenas no modo de produção capitalista, na sua forma de acumulação flexível, isso. A partir dos anos 1970, as formas de controle anteriores não eram assédio moral no trabalho, eram opressivas, mas era outra forma que não precisava de serem disfarçadas, eram explícitas as formas de controle. Tem vários, depois eu posso passar, as meninas têm, eu posso passar depois, meu e-mail está aí, eu posso mandar, quem se interessar, ler especificamente sobre assédio moral no trabalho, as determinações nele posta, mas para não me alongar indevidamente, eu gostaria de sinalizar apenas o seguinte: assédio moral é um evento diverso e diferente do assédio sexual. Assédio moral é diferente e diverso de várias formas de violência existentes no trabalho e na vida social. Bullying e assédio moral não são a mesma coisa. O assédio moral é uma violência que recai em trabalhadores em situação de trabalho, obstaculizando, dificultando a possibilidade de reação dele. Porque se ele reage, se ele silencia, ele é destruído. Se ele reage, ele também é destruído. Ele pode ser mandado embora, pode aumentar. Então, este é o assédio moral no trabalho. O principal vínculo a ser pensado na relação de assédio moral no trabalho, e isso diferencia de outras formas também deletérias de violência, é o vínculo com o trabalho, com o poder. É sempre um ato, ao contrário do que dizem os demais teóricos sobre o assunto, é um vínculo de alguém que tem poder, é uma ação de alguém que tem o poder contra alguém que lhe é subordinado. Hierárquica ou só em relações de poder, às vezes não são nem hierárquicas, mas são relações de poder. Poder aqui, gente, não é um sentimento interno, eu posso andar todo mundo. Poder é a capacidade de, na empresa, demitir, transferir, efetuar tarefas, ditar a jornada de trabalho. Isso se chama poder. Então, é o exercício desse poder na relação de trabalho que caracteriza o assédio moral no trabalho. Veja, o assédio moral no trabalho não é, como dizem os conservadores, travestidos, os pós-modernos, travestidos de moderninhos e não passam de conservadores, não é uma questão de falta de ética na empresa. Não é porque o chefe é psicopata. Essas análises são altamente psicologizantes. Reduz as determinações sociais ao psiquismo humano. Nós, da psicologia histórico-cultural, fazemos exatamente o contrário. Pensamos as emoções humanas, pensamos o psiquismo humano, no marco de um conjunto de determinações sociais que dita, gere, faz emergir ou submergir determinadas emoções. Então, veja, o assédio moral não é um ato de chefes ruins ou psicopatas para perseguir trabalhadores. O assédio moral é uma forma de gestão aprendida nas melhores universidades
de administração de empresa, de psicologia, etc., etc., nas universidades apologéticas do capital, no dizer de Althusser, eu não sou altusseriana, né, aparelhos ideológicos do Estado. Mas veja, cujo objetivo, o assédio moral, objetiva se livrar de trabalhadores e trabalhadoras que constituem-se como um obstáculo aos planos de poder. O nome é horrível, assédio moral no trabalho, eu não gosto dele, eu utilizo por razões didáticas. No livro que eu estou escrevendo, como resultado do meu pós-doutorado aqui na Europa, eu passarei, a partir do lançamento do livro, a chamar assédio laboral, porque o moral enfatiza um aspecto dessa violência, que é o xingamento, a humilhação, desaparecendo com o conjunto de atos objetivos e materiais que o capital provoca contra o trabalhador, faz emergir. Sua imagem está horrível, Paty, mas eu continuo falando assim mesmo. Faz emergir nesse processo. Então, o assédio moral objetiva se livrar de trabalhadores que fazem sombra aos planos de poder. Então, veja. O assédio moral não é o objetivo do capital. O assédio moral é um meio. Perfeito. É um meio. Um meio para quê? Um meio para que, quando as empresas, seguindo a lógica de valorização do valor, postas pela lógica do capital, ou, dito de um outro modo, os patrões, que são a encarnação pessoal do capital, necessitam, isso não é uma escolha pessoal, é uma determinação econômica, aprofundar a exploração, precarizar o trabalho, cada vez em nível mais crescente, o capital precisa implementar a política, demitir, precarizar, diminuir o salário, aumentar a jornada de trabalho. Ele tem o recurso do assédio moral para silenciar aqueles que, porventura, tem sempre umas Silvanas, umas Adrianas, uns Fernando e todo o resto que nos ouve, que são contra. Então, é preciso silenciar essa gente. O assédio moral é o meio, não é a finalidade, que o capital utiliza para implementar sua política de precarização. Então, o que eu afirmo é que, apesar dos belíssimos discursos cantados em verso em prosa, cada dia é um mais bonito, a Globo News, e as propagandas, e tudo lindo e maravilhoso, que mundo maravilhoso que nós viveremos a partir do fim do coronavírus, não é isso? Afirmo e defendo a tese de que se aprofundará a barbárie e o capital mais que nunca recorrerá ao assédio moral no trabalho. É o meu ponto final, mas eu vou colocá-lo aqui, porque eu estou longe da distopia. Estou longe de dizer sem saída, ao contrário. Quando eu digo o capital tenta, eu estou falando de luta de classes. Ele tenta e nós, do nosso lado, nos organizamos para nos opor. Não é isso? Nós nos opomos. Então, eu estou chamando, ao contrário, a responsabilidade que nós temos enquanto coletivo de barrar essa barbárie. Os planos dele, eu estou aqui mostrando os planos dele. Os nossos, a gente precisa traçá-los. Urge que tracemos. Veja. O isolamento fez aumentar o assédio moral no trabalho e depois dele piorará o nível de assédio moral no trabalho. Por quê? Porque é da natureza do capital e dos seus agentes encarnados valorizar o valor, utilizar todos os métodos para ter uma crise que, como eu disse, não foi causada pelo coronavírus, mas uma crise, né, econômica que não foi causada pelo coronavírus, mas que se aprofunda, é verdade. Tanto tempo sem produzir, sem circular, tal, tem seus efeitos sobre a economia. O capital precisa se recuperar.
precisa recuperar seus níveis de sua margem de lucro. Como é que isso será feito? Obviamente, se a gente não conseguir uma saída à altura. Aumentou o isolamento entre os trabalhadores, já tinha dito. O que o assédio moral, qual é o seu primeiro objetivo? Separar os trabalhadores, separar o trabalhador ou grupo de trabalhadores, que é um obstáculo para ele. Separar, esse trabalhador fica sozinho, isolado, todos os outros, se constrói todo um conjunto de dispositivos que faz emergir nesse conjunto de trabalhadores a impressão que esse trabalhador alvo do assédio é o culpado da sua própria desgraça e o capital sai vencedor. Esse trabalhador se retira, morre, se mata em grande número e o grupo temeroso aumenta a produtividade, os que ficam. Certo? Se isso é verdadeiro, o capital tenta todo o tempo nos isolar. Olha que maravilha. No tempo de teletrabalho, estamos isolados. Então, veja, ele já parte de uma situação muito favorável para ele. Ele pode diminuir um pouco o que ele faz, porque nós já estamos, ele relaxa. Uma condição já está dada, já estamos isolados, né? E veja, então, outra questão fundamental é o seguinte: essa nova forma, chamada de acumulação flexível, cuja lógica ideológica é fazer com que os trabalhadores achem que a fábrica é seu lugar, que a empresa é seu lugar mais afetivo do mundo, começa no Japão. Um pouco de história sempre faz muito bem. O chamado toyotismo começa no Japão, só que no Japão as condições materiais eram outras. É um país capitalista, mas os trabalhadores tinham emprego vitalício, né? Naquela época, isso pense, né? Final da década de 60, 70, os trabalhadores tinham, digamos, havia uma conciliação patrão, né? Empregado, porque tinha o que ofertar para os trabalhadores. Então, o grau de violência era ideológica e real, era um pouco menor, porque tinha uma cenourinha para ofertar para os burros. O que acontece em momentos como esse? Não tem cenourinha. O desemprego aumentará. Nós estamos vendo os ataques, seja a universidade pública, seja todos. As expressões do trabalho sofrendo, nós trabalhando nossa carga de trabalho gigantesca em todos os cantos. Então, veja, o capital não pode, nesse momento, nem aí no Brasil, nem aqui na Europa, ofertar cenourinhas vistosas. Não, a materialidade o impede. O que isso significa, usando a dialética que Marx tanto nos ensinou? Significa que ele vai, para manter o controle, aumentar as formas ideológicas de violência. Isso é, já que não tem como eu ofertar uma cenourinha, eu, né, aumento a repressão, tanto direta da força policial, nós estamos vendo as mortes aí no Brasil, em todo o mundo, a polícia é cada vez mais assassina aberta, como a violência, essa internalizada, essa expressa nas hordas de bolsomínio em todo o país, né, querendo acabar conosco, que reagimos. Veja, a pressão psicológica sobre cada um dos trabalhadores aumenta enormemente. Porque, veja, em primeiro lugar, veja, por que você não agradece aos céus o fato de você ter emprego? Já pensou se você não tivesse emprego? Você é muito da egoísta, viu, dona Silvana? Como assim? Você está reclamando de que você tem emprego? Dona Terezinha está reclamando de que tem emprego. Então, cada um de nós que minimamente consegue proteger a própria vida, porque está em trabalho, né, é visto pelo conjunto como um privilegiado. E nós próprios, muitas vezes, incorporamos isso. Ai, deixa eu dividir o pão com o coitado do meu irmão, porque, né? Então, todas as formas caritativas, altamente alienantes, né, desaparecendo o papel do Estado e do capital. Então, ninguém está aqui falando contra a solidariedade pessoal, por favor, né?
todas as formas de solidariedade e tal, são muito bem-vindas. Estamos falando nessa culpabilização do trabalhador. E assim, como assim? Pense você que é da saúde, seu Jean, que trabalha no hospital. Como assim? Você está trabalhando por salário? Que coisa horrível. Você trabalha por amor. Porque, veja, aqui onde eu estou, a gente assistia todos os dias aplausos para os médicos. Olha que lindo. Na verdade, era para médico, não era para profissional de saúde, porque não conta. Auxiliar de enfermagem conta? Gente que limpa o hospital, conta? Não conta. Quem conta são os médicos. Aplausos, por favor. Não vão confundir vocês que são marxistas aí. Essa gente que acha que todo mundo tem os mesmos direitos, essa gente horrível que acha que todo mundo tem os mesmos direitos, por favor, é para médico. Porque os garis que passavam no caminhão, eu e Ivan ficava que nem dois tontos batendo palma, só para nos contrapor a eles. Porque nós não achamos que... Não queremos palma, nós não queremos heróis. Nós queremos dignidade, trabalho. Trabalho bem pago, dignidade no trabalho. Então, só que todo o tempo, a violência recai sobre a gente dizendo, por favor, dê a sua cota de sacrifício. Tem 2 sapatos, dê 1. Os meus 20 iates estão todos, por exemplo, em manutenção, né? Alguém precisa ficar em manutenção. Tem um monte de gente se matando lá para deixar os meus iates bem cuidados, limpos, porque senão enferruja. Já pensou que horror? Um iate enferrujado é muito ruim. Eu dou a minha parte, os iates não estão saindo, estão preservados. E você, Silvana, dá o seu sapato. Então, veja. É interessante que a primeira grande ação do capital é fazer com que cada um de nós, e aqui está a nossa atuação enquanto psicólogos comprometidos, né, com a possibilidade de transformação do real, a transformação revolucionária da realidade, com o fim do modo de produção que se ergue sobre a exploração e sobre a opressão, sobre a morte e produz a morte. O interessante é que o tempo inteiro nós ouvimos o discurso de que o nosso trabalho, que nós não somos ninguém. Olha só, Nathalie, você não falte amanhã no seu trabalho, porque vai ter escrito nas empresas, porque o patrão pode perceber que você não faz falta. Então, todo o tempo é um conjunto de enunciados que faz com que a gente olhe para o próprio trabalho como insuficiente, incapaz, etc, etc. E eles fazem questão de expressar isso nas avaliações, as notas, etc., sempre insuficiente, em metas sempre realizadas para não serem cumpridas, para que cada trabalhador incorpore a certeza de que ele não é capaz de realizar aquilo. Isso é tudo que eles fazem todo o tempo. Gozado que agora, na época da pandemia, na época da crise, o teu trabalho virou essencial. É verdade, ele é essencial. Nós somos os trabalhadores, nós construímos o mundo, a nossa imagem e semelhança. E somos nós que podemos fazer-o de outra forma. Nós existimos sem os patrões, eles não existem sem a gente. Então, veja, agora, a pressão ideológica é essa. Seu trabalho se você não fizer o seu trabalho, 20 pessoas morrem de coronavírus. A pressão material que estamos submetidos todos, trabalhadores de teletrabalho ou não, é a ameaça concreta do desemprego. Jura que você não vai trabalhar às 10 horas que eu estou fazendo você trabalhar, ao invés das 8 iniciais? Rua, meu filho, rua. O Exército Industrial de Reserva está lá intacto e aumentando. Tem um monte de gente querendo. Ok? Então, veja. Por que aumenta o assédio moral no ambiente virtual? Porque tem sempre uma sabedoria do trabalhador, tem sempre uma topeira do trabalhador, um saber dado pelo teu próprio ofício, pelas relações com o outro, que faz com que você vá estabelecendo formas de resistência. Lembra quando eu falei do Sabó jogado lá e tantos outros? E tantos outros que nesses meus 45 anos de vida de assalariado fui conhecendo, né? Digamos, pequenas
como é que chama? Super Bonder que a gente levava na bolsa. E, gente, por acaso, quando a gente saía da porta do banco, eu não sei o que acontecia, o Super Bonder caía exatamente na fechadura e no dia seguinte era greve e não podia abrir a porta do banco, mas a gente fazia sem querer, certo? Então, veja, esse monte de artimanhas que se faz para escapar dessa opressão monolítica aqui na nossa. Aqui no teletrabalho não é possível. Porque tem uma vigilância todo o tempo. Porque se você está fora, o sujeito controla muito mais de perto do que aí. Qual é a outra questão? Como é que eu sei que a tarefa que está me sendo atribuída é igual a que você tem? Eu não tenho parâmetros para saber se tanto a rapidez com que eu faço, como a quantidade, que parâmetro que eu tenho. Eu estou isolada. Se eu entrar em contato com a Silvana, que é minha colega por computador, eu e Silvana entraríamos. A grande maioria tem temores de ser visto, do cara vigiar, etc, etc. Então, não está facilitado, está dificultado a possibilidade de trocarmos, de eu ter o outro como parâmetro daquilo que eu estou fazendo. Eu agora estou mais do que nunca isolado, sobre o olho do outro. O outro é o chefe, o outro dita a qualidade do meu trabalho. Veja, lembrem-se que devo dizer, eu confessei no início, quando tinha pouca gente, agora vou ter que confessar de novo, que a qualidade do meu trabalho e de todos cai durante a pandemia. Por que que cai? Não é somente os efeitos do isolamento, que é terrível, mas é principalmente da noite para o dia, nós tivemos que refazer todo o nosso jeito de trabalhar. Pense, eu gosto de falar, vocês sabem aí, Maringá, quando eu vou aí é 4 noites falando direto e a gente vai comer, né? Eu gosto de falar. Vocês entendem a diferença que é? Hoje está sendo maravilhoso. Ontem eu tive uma qualificação com pessoas que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, só o estudante. A distância é muito difícil você se fazer conhecer só com o suporte da cara. Tudo bem que a minha cara é linda e maravilhosa, expressiva e tudo isso que vocês sabem, mas é insuficiente para me fazer, né, colocar nesse espaço. Então, veja, nós tivemos que, da noite para o dia, ressignificar nossas aulas, tudo, refazer de uma forma nova. Pensem em alguém como eu, que é absolutamente uma anta em todas as lides tecnológicas, a dificuldade que eu tenho. Eu faço porque vocês me mandam tudo isso bonitinho, né? Mas veja, todos nós tivemos que refazer o conjunto de tarefas para dar conta delas. Veja, na mesma velocidade, não, meu bem, mais rápido ainda. Veja. E essas tarefas, diga-se de passagem, competindo aqui, quantos trabalhadores têm essas condições objetivas maravilhosas que eu tenho? Tem eu, meu marido está sentado ali no sofá também escrevendo pesquisa. Se eu precisar de uma água, ele me dá. É isso para a maioria dos trabalhadores de teletrabalho? Não, é criança correndo atrás, é a comida para fazer, é a casa para limpar. Então, a tarefa do teu trabalho, que você precisa de concentração, porque é um novo trabalho, concorrendo todo um tempo com todo tipo de carência. Isso, na melhor das hipóteses, quando temos um computador para trabalhar, etc, etc. Veja, se uma das táticas do assédio moral é o isolamento e o fazer circular boatos sobre os trabalhadores, para que esse conjunto analisa esse trabalhador como um deficiente, como não está cumprindo suas tarefas, como etc, etc, etc. E o próprio trabalhador, isso é altamente facilitado no teletrabalho. Veja, as insatisfações crescem, o ataque ao direito dos trabalhadores cresce enormemente. Vocês devem ter conhecimento, eu não sei se chegou até aí, de conjunto de trabalhadores sendo pressionado para tirar férias durante a epidemia. Quer dizer, um direito que você precisa. Então, você vai tirar férias para diminuir um pouco o custo da produção. E como é que o trabalhador pode recusar isso se ele não tem um outro trabalhador para discutir? Então, veja,
Se o assédio moral visa exatamente controlar os trabalhadores para se livrar daqueles que são um obstáculo e que impedem os seus planos, o assédio moral, durante a pandemia e depois, necessariamente se aprofunda. Um dos pilares do assédio é construir, que eu digo que não é só o moral, é construir a incompetência do trabalhador. Mamão com mel o teletrabalho. Mamão com mel. Porque não só você precisa refazer todo o seu trabalho, como você não tem nem a formação para isso, nem instrução para isso. Mas a cobrança continua solta. Quem de vocês, na Unirio, continua em todas as universidades que eu conheço, a avaliação, na UFRJ também, a avaliação continua a mesma, você precisa ser avaliado e fazer cumprir tudo aquilo. Então, veja, se constrói a incompetência do trabalhador, porque a gente efetivamente não tem condições de dar conta das novas tarefas, não teve formação e é o famoso vire-se. Vire-se. Como sempre, o vire-se. Veja, é uma insegurança enorme gerada. Quanto dos trabalhadores pode publicamente declarar, como eu declaro, que o meu trabalho está prejudicado, está em movimento de 10 por hora, mas está prejudicado. Devo a autoria aí, uma das meninas, que eu esqueci quem me disse isso. Mas a 10 por hora, acho que foi a Luana. A 10 por hora. Veja. A lógica da produção. Outro grande problema que nós temos. Que aprofunda o assédio moral no trabalho e aumenta as possibilidades de sucesso para o capital. Que é, no período da acumulação flexível, o capital tem como mote central construir um discurso utilizando as emoções do trabalhador, isso é a minha tese de doutorado, as emoções, para criar um clima de cooptação, que eles chamam de colaboração. Para isso, houve um deslocamento sutil e cada vez mais desse locus afetivo, do lar, da casa do sujeito para a empresa. Agora não basta você vender sua força de trabalho, você precisa vestir a camisa, chegar em casa com a camisa da empresa, vender sua alma, frequentar, comprar os produtos da empresa. Se isso é verdadeiro, o momento do teletrabalho coloca para o capital uma oportunidade única. Estamos aqui no mesmo espaço, o trabalho e a casa. A tendência a desaparecer os limites, porque, veja, gente, trabalhar é um ritual. Você toma banho, você pinta o olho, né? Põe um batonzinho básico. O ser humano aqui, coloca essa blusinha muito linda com esse negocinho e esses empendurados. Eu estou toda chique. Embaixo eu estou com uma legging velha e uma sandália havaiana. Veja, o trabalho lá faz com que você suspenda um pouco da casa, porque você precisa sair, você precisa vestir uma roupa mais bonitinha e tal. Você vai se desligando na ida e na volta, essa separação entre o trabalho e o lar fica posta. O trabalho realizado desta forma, né, vigiado aqui, esbate esses limites. Então, o capital, mais uma vez, e na saída da crise, teremos nossos colegas psicólogos, pedagogos, etc., etc., intelectuais orgânicos a serviço do capital, escrevendo páginas lindíssimas do quão a gente ganhou nesta epidemia. Veja, a rotina da reprodução social, eu não vou entrar no mote, espero que eu ainda volte aqui nesse espaço para discutir gênero e raça, mas eu não vou entrar no mote de o impacto sobre as mulheres, responsável numa sociedade patriarcal como a nossa, por todos os trabalhos da reprodução social. Eu não vou entrar no mote, só quero sinalizar no número de violência crescente, aumentando exponencialmente sobre as mulheres, porque, como todos sabem, o lugar mais perigoso para as mulheres é dentro da sua própria casa. A violência de todas as naturezas. A rua é violenta para os homens.
A casa é violenta para as mulheres. A violência sexual e todas as outras recai sobre as mulheres dentro da sua própria casa. Então, o aumento exponencial dessa violência. Estou sinalizando, tangenciando muito rapidamente. Veja. No tempo da epidemia, as super exigências, que você tem que ser a super mulher. Nossa, os pós-modernos adoram. Nossa, eu sou uma intelectual, não tem nenhuma contradição, dizem as pós-modernas. E eu arrastar minha raba no chão, esse é um termo utilizado, minha raba no chão à noite e ser uma pessoa, uma trabalhadora de dia, então. Não teria nenhuma contradição no mundo onde desaparecesse a super exigência sobre mulheres, negros, etc, etc. Nessa, sim, tem uma contradição. Porque está pedindo que as mulheres exerçam todas as atividades ao mesmo tempo. Amante, fervorosa, profissional maravilhosa, mãe estupenda, intelectual, idem. A super exigência que recai sobre as mulheres foram atualizadas enormemente. Veja, como é que a nossa saúde mental enquanto trabalhadores é diretamente impactada por isso. Diz o meu querido Caetano Veloso que de perto ninguém é normal. Não é isso? Todos nós temos os nossos medinhos secretos, os nossos medinhos de estimação, né? Que a terapia apresenta para a gente, fala, ó, ele aqui para você dialogar, mas tem sempre um medinho escondidinho, algumas questões imaginárias e outras imaginadas, de terrores. O que acontece com esse período do confinamento? Todos esses temores se concretizam. Imagine alguém que tem problemas de hipocondria. Quando dói, eu não tenho exatamente, eu não tomo um remédio dificilmente e tal, me medico, faço acupuntura, todas aquelas coisinhas, né? Agora dói a garganta, como dói outras vezes que eu falo demais. Será que eu estou com coronavírus? Então, veja, impacta diretamente sobre as nossas fantasias, porque elas ganham corpo, elas saem do imaginário, elas têm sustentação no real. Veja, o assédio moral no trabalho, porque eu sei que está terminando o meu tempo, se torna mais necessário no pós-pandemia. Por quê? Veja, o capital tentará, e tem um projeto muito bem delineado, para transformar, onde possível, o trabalho sempre em teletrabalho. Porque essas vantagens que ele adquiriu, postas pela epidemia, de separar os trabalhadores e economizar custo de produção, isso pode, numa escala infinita, enorme, poder ser reproduzido. Nem todas as tarefas poderão ser feitas assim. E para que esse controle se dê da forma como o capital precisa, é preciso aumentar o assédio moral, isso é, vigiar muito de perto todas as possibilidades de subversão, de constatação a essa lógica. O que vai acontecer, o que está acontecendo agora, é que, quando ocorre denúncias, por exemplo, de assédio moral no trabalho hoje, sempre o chefe, quando denunciado, quando colocado sobre a parede, nas raras vezes que isso acontece, 10 minutos faltando, o que ele pode sempre dizer? Nossa, mas desculpem, porque foi a pandemia. Veja, gente. Quando o trabalhador adoecer, ele adoeceu da pandemia. Não. Ele adoece da pandemia, ele adoece do Covid, na verdade, a pandemia, né, não se adoece, ele adoece do Covid. Ele não adoece do Covid. Ele adoece porque ele trabalha sob essa lógica, com essas determinações, das quais o Covid é um agravante. O trabalhador não adoece porque está confinado em casa. A gente fica um pouco deprimida, mas eu estava conversando com Silvana e com vocês que estavam aqui no início, a diferença que é o terror que eu estou sentindo aqui, que teve um desconfinamento eficaz, e agora a gente pode sair na rua com alguns cuidados com que vocês estão
e tem um calendário para sair disso, e vocês aí, que não tem calendário nenhum, não se sabe em que ponto se está, e se ficar doente, e aqueles que, por sorte, tem algum serviço que pode recorrer de saúde, tem medo de morrer nesse serviço. Então, veja, o que adoece não é, o que está deprimindo, o que está não é o Covid. As condições de trabalho no quais o modo, as relações sociais postas no momento que tem essa epidemia, que, aliás, precisamos deixar claro, não é nova, está anunciada de sempre. Está anunciada de sempre, a possibilidade sempre posta de cada vez ser mais complexas as que vierem. Então, a humanidade está se limpando, a Terra está se limpando do vírus? Não, tem um vírus na Terra. Se chama capitalismo. É dele que nós precisamos nos livrar. Veja, duas coisas, porque agora falta 10 minutos, que nós precisamos, não vai dar para aprofundar, eu provavelmente escrevo, depois socializo com todo mundo, mas o capitalismo, a contradição, um dos elementos do método é a contradição existente nos fenômenos sociais, é preciso conhecê-la sem reduzir a partes estanques. Não é isso? Todo o tempo está posto. Nós estamos conhecendo uma mudança acelerada de futuro com relação ao passado. Qual foi o grande avanço trazido pelo capitalismo com relação ao feudalismo? No feudalismo, o patrão comprava todo o nosso corpo e tinha direito sobre ele, e nós éramos chamadas de mão de obra. No feudalismo. No capitalismo, nós vendemos a nossa força de trabalho medida em horas. E esse número de horas, que é o elemento central que responde pela extração da mais-valia. O patrão compra a tua força de trabalho por 8 horas, nos 15 primeiros minutos ele paga o teu salário e todo o resto da riqueza produzida fica para ele. Nós estamos assistindo o alargamento da jornada de trabalho a níveis inauditos. Aumentar a jornada de trabalho a gente chama aumento da mais-valia absoluta, é aumentar a mais-valia de forma que em alguns lugares já tinha regredido. Então, nós estamos, o capital, recolocando uma forma quase que escrava de trabalho, porque agora ele tem todo o nosso corpo de novo. A nossa força de trabalho não está sendo vendida mais por hora. A outra questão, que é, as nossas tarefas aparecem quase todas como desmaterializadas. Nós sentimos o efeito, a exaustão, etc, etc, mas parece que as coisas perderam materialidade no teletrabalho. Isso implica no aumento da alienação, no aumento do adoecimento em todos os níveis. Veja, as perguntas estão chegando, mas respondo depois. Bem, finalizando, ocorre um desaparecimento, uma tentativa de fazer desaparecer a diferença entre os espaços públicos e privados. A ausência de... A gente não precisa sair. Quem está em teletrabalho, por favor, estamos falando dessa parcela dos trabalhadores. A gente não pega mais o transporte ou não vai caminhando mais pelo trabalho. Está aqui o trabalho. A possibilidade de internalização da lógica ideológica do capital aumenta exponencialmente, de forma que as possibilidades de alienação mais ainda, e como dito, reafirmo de novo que o capital não nos interessa se ele criou esse vírus em laboratório ou não. Mas ele tentará, se não reagirmos organizadamente, a colocar na conta da pandemia uma crise econômica que já estava instalada e que se aprofundará. E ele busca se safar em 2 aspectos. Ele, ideologicamente, computa ao vírus todas as mazelas que ele provocar daqui para frente. Escondendo, tentando esconder, que é a forma de ser do capital. É seu modo de gerir a vida,
que causa as pandemias. Porque a natureza, o trabalho é o controle sobre a natureza. Se esse controle é um controle social e coletivo, posto por todos os seres que trabalham, para os seres que trabalham, distribuídos para cada um segundo sua necessidade, e de cada um segundo sua capacidade, qualquer problema da natureza será assim resolvido. Mas quando a lógica é a lógica do capital, recairá sempre de forma diferenciada sobre os que trabalham e os que vivem do trabalho alheio. O clima que o capital tenta gerenciar agora aí no Brasil, um monte de gente séria, colocando somos todos 70%. Não, cara pálida, essa é uma sociedade de classe, não somos. Nós somos a classe trabalhadora. A maioria da qual eu faço parte não tem Fernando Henrique Cardoso, não tem Luciano Huck, não tem todos aqueles que vivem da exploração e da opressão. Não tem. Mas o capital está tentando construir um grande consenso quando sai, sempre depois das pós-guerras. Em nome da retomada econômica, os níveis de exploração crescerão assustadoramente. Aumentará o desemprego, aumentará o assédio e diminui, por essa lógica, as possibilidades de contestação. Veja. A história dos trabalhadores nos ensinou, posto assim, né, aumentará o desemprego, aumentará, parece uma coisa aterrorizante. A história dos trabalhadores, a história da existência da humanidade nos mostrou que tem algo que a Marx chama de topeira da história. A gente pensa que está adormecido, que está sem reação, de repente, olhos negros, olhos meus iguais nos Estados Unidos, indo à rua, enfrentando e criando zonas livres de polícia. Olha o pessoal no Brasil ontem queimando ônibus. Olha gente em Paris, em Portugal, em todo mundo contestando. Parecia que não ia dar nada, estava todo mundo com medo do coronavírus. Sempre é possível, mas esse possível a gente não pode esperar cair do céu. Nós construímos. A luta contra o nazismo, o fascismo, lá nas suas formas clássicas, né, da Segunda Guerra Mundial, nos ensinou que nós não podemos servir a dois patrões. Os religiosos diriam, não podemos servir a dois senhores. Não é isso? Quando caiu o Muro de Berlim, em 89, os ideólogos diziam, olha, só tem isso, caiu, não tem mais comunismo, não tem mais socialismo, tem isso aí, que é o capitalismo. Isso aí não foi por falta de aviso que nós, trabalhadores de todo o mundo, especialmente nós marxistas, dizemos, vai dar em barbárie. A vida está ameaçada em todas as suas formas. Essa epidemia vem mostrar, infelizmente, o acerto das análises da esquerda marxista, não só ela. Mostrando que o capital faliu como modo de organizar a vida, de organizar o modo de viver. Seu modo de organizar a vida produz a destruição da natureza e da vida humana. Eu vou citar um grande economista chamado José Martins, um grande economista marxista, professor lá na Federal de Santa Catarina. Eu vou ler. Ele diz, a única coisa que se pode afirmar, com certeza, é que outros acontecimentos emocionantes continuarão sendo produzidos nas próximas semanas. E ele falava isso antes da emersão de toda essa reação dos trabalhadores. Ele diz, a luta de classes se acelera e a história é produzida em novas circunstâncias. Depois de quase 100 anos de expansão do regime capitalista e de uma longa noite de contra-revolução planetária, finalmente se apresenta a possibilidade real de uma verdadeira crise econômica catastrófica desabrochar nos próximos trimestres. Agora sou eu. Coloca-se, então, agora para nós a possibilidade concreta do fim do modo de produção capitalista. Não é uma utopia, não é um sem lugar, é uma possibilidade posta.
Pois as contradições objetivas estão dadas. As condições subjetivas cabe a nós, partidos, movimentos sociais, organizações de trabalhadores. A revolução é um por teleológico. Ele depende da vontade dos seres humanos, não isolados, mas coletivos. As condições objetivas estão dadas. E como me ensinou uma velha cantiga, não sou 70%, mas, ao contrário, Messias, Deus, chefes supremos, nada esperemos de nenhum. Sejamos nós que conquistemos a terra-mãe livre e comum, para não ter protestos vãos, para sair desse antro estreito, façamos nós, com nossas mãos, tudo que a nós diz respeito. A Internacional Comunista. Boa noite. E vamos para a discussão. Teca, antes de iniciar as perguntas, agora que eu consigo falar, né, e ver vocês, eu quero agora, no meio, né, da coisa, agradecer você, que eu ia fazer tudo isso lá no começo e deu aquela confusão toda, então agradecer a tua disponibilidade, é sempre muito bom te ouvir, sempre muito bom estar com você, compartilhar, né, tanto conhecimento que você sempre nos traz. E também pedir desculpa para todo mundo que se inscreveu aí, que infelizmente, né, a gente teve esse contratempo tecnológico, como eu brinquei no chat ali, não somos nós antas, não, é essa tecnologia que é o problema. Adorei. Porque, enfim, quando funciona tá bom, mas quando não funciona é complicado. Então eu peço desculpa se alguém por acaso, né, teve problemas aí para acessar e que depois deu certo. E muito obrigada. Agora eu vou deixar a Patrícia e a Bárbara coordenarem aí as perguntas, dar continuidade aí ao trabalho. Beijo. Aí fica aí, ali vendo. Ficarei. Depois dessa fala maravilhosa, vamos às perguntas, que eu e a Bárbara estamos organizando em blocos para ficar um pouco mais fácil a articulação entre elas. E o primeiro bloco de perguntas é com o tema geral, pandemia e educação. A primeira pergunta é da Elisângela. Os professores que não dominam recursos tecnológicos podem se recusar a fazer o ensino remoto ou atividades não presenciais para os alunos? O professor é obrigado a assumir o seu trabalho no ensino à distância, inclusive dando aulas online e gravando vídeos? Pergunta número 2, do Celso. Gostaria que você avaliasse o impacto do teletrabalho na educação brasileira. Pergunta número 3. O assédio moral no trabalho aumenta consideravelmente ao passo que o capitalismo aumenta sua exploração. Como pensar o sucateamento da educação e organizar uma greve geral de docentes em meio à pandemia? Pergunta da Nathalie. E a última pergunta desse bloco, da Laís. Há muitos empregos que são tão opressores e o assédio moral se expressa a todo tempo que já há defesas dos próprios trabalhadores para que o trabalho se torne remoto, muito antes do cenário da pandemia. Como articular com os próprios colegas de trabalho para que não defendam o trabalho remoto, mas sim as melhores condições de trabalho, sobretudo agora, neste cenário? Esse é um bloco. É um bloco. Então, eu vou mandar as perguntas no chat, caso você queira olhar eles. Sim, depois eu quero, mas veja. Quem me perguntou, professores que não dominam a tecnologia. Veja, a gente precisa olhar os trabalhadores como um coletivo e não como cada um dos indivíduos. A nossa luta é sempre para que as decisões sejam coletivas. Então, a Silvana, a Adriana e Fernando, aí eu estou citando os 3 professores e mais quem? Os professores que tem aqui, tem travado uma luta
imensa contra os efeitos deletérios da educação à distância. Não é isso? Mas veja, essa decisão é uma decisão que necessariamente, para se contrapor a ela, precisa de organização de trabalhadores. Uma vez, se a gente perde essa disputa, todo trabalhador que tem um contrato de trabalho é obrigado a fazê-lo. Não existe, se chama capitalismo, não existe um sujeito que fala, a minha vontade, eu quero fazer assim. Existe um contrato de trabalho que necessariamente obriga um a um. Se você não faz, você está sujeito à demissão. Nós não estamos falando aqui do que nós concordamos. Nós falamos que as relações sociais de produção são ditadas por uma dada lógica do capital. Se essa lógica é ditada porque nós não fomos chamados, lembrem-se, quem foi o conjunto de trabalhadores que foi chamado nessa pandemia, nem os da saúde, para dizer algo sobre não. Essa é a forma de controle do capital, prescinde da nossa presença e ele dita e nós somos obrigados. Precisamos inverter esse jogo, nós precisamos fazer o controle social do trabalho. Então, veja, enquanto esse momento não vige, se coletivamente passa que o trabalho vai ser remoto, teletrabalho, etc., cada um dos trabalhadores individualmente está obrigado a cumprir a função sob pena das consequências jurídicas, como perder o emprego. Teletrabalho na educação. Eu não vou entrar nesse tema, porque eu não tenho competência. Silvana e o pessoal aí da UEM têm uma vasta discussão que pode disponibilizar sobre a questão. Tem muita gente boa, marxista, discutindo sobre isso. Seria leviana se entrasse no teletrabalho, eu sei falar disso como sujeito que sofro, né, que vou ter que fazer isso. Eu não tenho acúmulo teórico para discutir os impactos sobre a educação, para além daquilo que é óbvio que eu falo dos impactos do teletrabalho para o conjunto de categorias de trabalhadores. Então, eu acho que esse tema precisa ser remetido necessariamente à discussão que já está feita, e muito bem feita. Uma carta que vocês soltaram, Silvana, fazendo a disputa dentro da universidade, a pessoa que fez essa pergunta pode pedir para a Silvana, que é muito interessante. Veja, Nathalie, concordamos que o assédio moral se aprofundará, acho que esse é o mote de toda a minha fala, e dificultará, colocará obstáculo, a palavra é muito grande para a minha língua dizer, nas formas de organização dos trabalhadores. Colocar obstáculo não é impedir. Eu tenho a honra e o orgulho de, durante a ditadura militar, ter participado da primeira greve geral, ter ajudado a organizar a primeira greve geral. E a situação era, chegávamos eu e meu marido, à época, que é o pai do meu filho, em casa, todos os dias tinha a gente entrava, subia, era um sobrado, e tinha um soldado de cada lado, no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Coincidência, eles estavam sempre na mesma hora que nós chegávamos, né? Então, veja, a história de trabalhadores, parece impossível organizar uma greve geral hoje. Não, nós nunca... Impossível, assistam, por favor, o filme Germinal, para vocês entenderem o que eram as dificuldades postas para organizar os trabalhadores no começo da Revolução Industrial, no começo do capitalismo. Não tínhamos celular, não tínhamos telefone, não tínhamos nada disso, e foi possível. O materialismo histórico dialético é uma teoria, é uma visão da história não ingênua, mas necessariamente otimista. Sabemos que todas as possibilidades estão postas, mesmo o desaparecimento da espécie, mas também sabemos que nós trabalhadores, uma única arma capaz de fazer frente a essa barbárie, que é o nosso trabalho. Nunca nós tivemos em condições tão
boas para realizar uma greve geral, especialmente de professores. O que está faltando, nesse caso, são as condições subjetivas. Eu não sou trotskista, essa é uma análise que normalmente os trotskistas fazem, que é falta de direção, mas eu diria que anos submetida a uma lógica reformista de pensar o mundo, anos combatendo de frente as análises que nós, marxistas, fazemos do real, levou a que parcela significativa das direções no Brasil apostassem mais na conciliação de classe do que na força dos trabalhadores. Parcelas e parcelas horrorizadas porque nós saímos na rua. Não se horroriza que os trabalhadores andam em ônibus cheio para trabalhar, mas se horroriza quando os trabalhadores saem para lutar por seus direitos. Então, eu diria que, infelizmente, apesar da minha longa história, né, de luta como trabalhadora, de ter participado de muitas greves gerais, de ter contribuído em muitas greves gerais, ou não, eu não tenho uma receita, nenhum de nós, trabalhador, tem a receita separadamente. Nós podemos ter as pré-condições. As pré-condições materiais nós temos. Estamos já todos no local, já estamos em casa. O que nos falta para fazer essa greve geral? Sair daquilo que ele nos dita e tomar a rédea disso. Façamos nós, lembre-se da Internacional, façamos nós com nossas mãos. Para isso, é preciso que a gente faça uma reflexão severa sobre como se constituiu a esquerda brasileira no último período, apostando sempre na conciliação de classes, no reformismo, zero na organização dos trabalhadores, atuando sempre no nível da política, pouquíssimo no nível de organização do trabalho. Pouquíssimo na organização dos trabalhadores, fomentando o controle dos trabalhadores sobre o seu próprio trabalho, ficaram sempre nas perfumarias. Abriram mão de discutir o eixo da exploração, como eu sempre denuncio, alegremente foram para o eixo da opressão. Isso cobra seu custo. Discutir opressão separado do eixo da exploração é o preço que nós estamos pagando hoje por não estarmos conseguindo, no Brasil, dar uma resposta à altura do que está acontecendo. Sim, aqui. Não tem como eu discutir cada questão mais exaustivamente, é só uma pincelada em cada um. Pati. Então, agora vamos para o segundo bloco, com o tema de atuação profissional, pandemia e assédio moral. A primeira pergunta é do Wagner. Em meio ao cenário de pandemia, muitas pessoas manifestam expressões e sintomas de sofrimento psicossocial por conta da crise. Como diferenciar essas expressões, sintomas das características psicossociais manifestadas por um assédio moral? Há alguma orientação para quem não é psicólogo, a fim de diferenciar esses sintomas para lidar corretamente com cada caso? A segunda pergunta, da Tatiane. Quais os limites da atuação dos psicólogos nesse momento de pandemia dentro das organizações? E a terceira e última pergunta desse bloco, da Gabriele. Gostaria de sugestões sobre como abordar o assédio no meio das incertezas e inseguranças da pandemia com os trabalhadores. Então, principalmente para os que não me conhecem, que falo apaixonadamente, tem uma alerta a fazer. Quando eu falo enfaticamente sobre as coisas, primeiro porque eu estou falando da vida dos trabalhadores. Eu não pesquiso um tema inócuo, que fica lá longe, que é muito lindinho para você enfeitar a estante. Não, o meu tema, eu pesquiso e eu estudo, não é para ficar mais sabida, para ter título de doutor e depois doutor, mas é para mudar, para transformar o real. Conhecimento, para mim, é a tese 11 de Marx, tese sobre Feuerbach. Os filósofos já pensaram suficientemente o mundo, se trata agora de transformá-lo. Então, isso é por causa da ênfase que eu coloco, porque eu tenho uma posição claramente parcial.
Eu falo, o meu ponto de mirada é o interesse dos trabalhadores. Quando eu respondo, parece perrepetório, parece um imperativo. Não, é só a forma como eu analiso os fatos. Veja, Wagner, o primeiro, acho que é Wagner. Atuação profissional, como diferenciar os sintomas do assédio? Então, trata-se, antes de tudo, eu sou psicóloga, mestre e doutora em psicologia social. Amo ser psicóloga. Acho que o psiquismo humano está aí, tudo que Silvana, que Adriana, que Fernanda escreve, o psiquismo humano é um determinante fundamental para se pensar o real. Mas nós, psicólogos do histórico-cultural, não reduzimos o mundo ao umbigo do sujeito. A formação em psicologia não é à toa. A psicologia é uma ciência altamente ideológica. O Capital se preocupa muito com a formação dos seus quadros, que é para dar um suporte para controlar esses trabalhadores, para não sair do limite necessário de enlouquecimento, para controlar esses trabalhadores. Dessa forma, desaparece na formação, seu problema de formação lá atrás, desaparece os determinantes sociais da formação do sujeito. O que isso significa? Que o trabalho é tomado, pela maior parte dos trabalhadores, como emprego, não como ontológico, não como trabalho, aquilo que nos transforma de animal como os outros em um ser capaz de linguagem, de emoções, etc, etc. O trabalho é tomado como uma perfumaria. Primeiro, só na sua forma histórica, que é o capitalismo. Então, está aí a análise dos Dejoux, da vida dos Bourdieu, que fala do sofrimento como inerente ao trabalho. Não, o sofrimento não é inerente ao trabalho. O sofrimento é inerente ao trabalho no capitalismo. O trabalho é o lugar de produção da vida. O capital, o modo de produção capitalista o transforma em momento de morte, mas ele não pode ser sinônimo, como os psicólogos aprendem. Então, na verdade, trata-se de colocar o trabalho no centro de todas as afecções, de todo o sofrimento psíquico, porque o sujeito não adoece no abstrato. Ele adoece dentro de uma classe social, de um salário, do emprego estável ou de um desemprego. Normalmente não desemprego, porque ele não tem dinheiro para pagar psicoterapia. Nós não temos psicoterapia como elemento de saúde pública posta, né, majoritariamente. Temos um número muito pequeno, graças aos heróis, né, dos nossos colegas que fazem isso. Então, veja. Os psicólogos, os nossos colegas, gastam tintas e tintas e tintas em dia discutindo diversas perfumarias e o trabalho, que não sejam essenciais, e deixam um lugar suplementar para o trabalho. Se trata, ao contrário, de vincular todo o tempo, todos esses sofrimentos. Vamos discutir violência contra as mulheres? Veja, eu tenho 2 casamentos, um de 10 anos e um de 30, esse que eu estou agora, com homens maravilhosos, casamentos que eu adoro, porque será? Eu tenho independência financeira. Não gosto mais, foi bruto comigo, tchau e benção, eu vou embora e me sustento. Então, as potenciais, eu sou uma senhora, negra e gorda, e me acho uma gostosa. Por que será que eu me acho isso? Porque eu estou inserido no meio social dado pelo lugar que eu ocupo na produção de professora universitária, que me coloca uma potência reconhecida de fora ou não. Uma outra senhora, nas mesmas condições, negra e gorda, com a idade que eu tenho, empregada doméstica, pode se achar linda e gostosa como eu me acho? Não. Então, veja, não tem como diferenciar o sofrimento causado pelo assédio moral do sofrimento causado pela forma como o capital organiza a sua vida. Eu não recomendo, jamais, eu faço análise há 40 anos e recomendo sempre, é bom, qualquer forma, né, que você tenha de analisar seu psiquismo, de ter
uma psicoterapia qualquer, uma análise, não importa. É bom porque conserva os dentes, porque te ensina a saber quem você é, em quem você deve bater e quem você deve acariciar. É para isso que serve a minha análise. Agora, indicar para quem está sofrendo assédio moral para fazer análise é dizer que o sujeito é culpado. É tentar achar na própria organização psíquica do sujeito as causas do assédio. Não. Ninguém é assediado porque possui característica A ou B. A condição para ser assediado é estar trabalhando. As características psíquicas só respondem porque eles utilizam essas características para melhor nos atingir. Se você é tímida, vai te chamar de burra, porque você nunca abre a boca. Se você é uma baiana, como eu, falante, vai te chamar de histérica, que fala demais. Então, as características psicológicas só servem para se voltarem contra você. Então, se trata de, na clínica, os psicólogos não reduzirem o trabalho a um apêndice, mas colocá-lo no lugar de que, primeiro, ele se expressa no capitalismo como emprego, e, segundo lugar, que ele tem centralidade mesmo que o sujeito não seja. Porque ele dita, inclusive, com quem nós vamos namorar. Os lugares que a gente frequenta, que é dado pelo salário que a gente recebe, a gente vai arrumar um namorado. Eu discuto, inclusive, organizacional. O problema é a perspectiva. O psicólogo na empresa, ele faz o quê? Ele pensa a saúde do trabalhador ou ele pensa a produtividade da empresa? Até aqui, a grande maioria esmagadora pensa a produtividade da empresa. E, nesse sentido, atua, e eu quero ser convencida, e ficarei muito feliz do contrário, atua para retirar da empresa a gênese do assédio e colocar no sujeito. Se chama psicologizar o real. Essa não é inócua nem é ingênua. Provoca efeitos deletérios, porque o sujeito sai dali profundamente convencido de que as mazelas, ou sua organização psíquica, como diz Caetano, ninguém é normal de perto, é o responsável pelo assédio que ele está sofrendo. Como abordar o assédio na epidemia? Então, um cara, você sabe, eu sou velha e eu só gosto de coisa velha. O cara principal que eu uso, um tal de Karl Marx, morreu faz tempo já, né? O outro que eu gosto muito, um tal de Lenin, um tal de Vladimir Lenin, também já morreu. E ele dizia uma coisa muito interessante. Como eu não sou exatamente a moça mais antenada e mais moderna da face da Terra, no sentido que os pós-modernos acham, Lenin dizia, análise concreta de caso concreto. Então, infelizmente, eu não tenho a receita. Se eu tivesse, eu dava. Mas eu posso falar um pouco da minha prática. Eu continuo escrevendo, eu continuo orientando trabalhadores sobre... Ontem mesmo eu fiz parte de uma banca sobre assédio moral no trabalho. E eu tenho grupos de discussão, que semanalmente eu discuto o assédio moral com os trabalhadores aqui de Portugal. Então, veja, existem muitas possibilidades de se discutir assédio moral no trabalho neste momento. Como eu espero, o curto tempo impede de nos aprofundar, mas que eu tenha sinalizado corretamente na direção de que o capital, essas condições obstaculizam, mas tem algo chamado contradição. Também são essas mesmíssimas condições que permitem que eu fale, mesmo estando isolada, com os trabalhadores do movimento público organizado, que é o pessoal da função pública da Câmara Municipal de Lisboa. Então, veja, aqui está, e cabe a nós, trabalhadores e trabalhadoras, estudarmos a teoria, ficarmos atentos ao real e descobrir em cada possibilidade, cada um de nós é uma realidade, o que é que está posto ali de contradição. Nossa tarefa é colocar uma cunha nessa contradição. E fazer, primeiro, torná-la evidente para todos, usar de todos os meios para isso. E segundo, alargar essa contradição, de forma que para cada um dos trabalhadores possa
a gente fazer a tarefa que é a nossa, de educar esses trabalhadores na direção de conseguir perceber qual é o seu interesse imediato e histórico, e esse interesse, decididamente, não é o mesmo das classes proprietárias, dominantes, burguesas, o nome que vocês quiserem chamar. Eu sou uma senhora, não posso usar a palavra que eu gostaria, mas, enfim, dessas classes. Patricinha? Oi. Então, vamos iniciar o terceiro e, devido ao tempo, último bloco de perguntas, que é relacionado às angústias do cenário atual. A primeira pergunta da professora Daniela Almeida Duarte é: estamos bem no período de pandemia? O que dirá no pós-pandemia com o acúmulo de agravo de violências? E a segunda pergunta: como você tem visto daí as relações de trabalho e educação no governo Bolsonaro e formas de enfrentá-lo? Eu tenho só um reparo para fazer para a Daniela, que aqui já são 10 horas da noite. Não se fala palavrão essa hora da noite. Você falou governo, a palavra depois é um palavrão. Tá certo? Então, responderei depois que é só um reparo. Eu sou uma senhora, eu não falo palavrão. Né? Então, eu responderei a questão, Dani, com prazer. É só essa? Só tem essa? Então, são essas duas perguntas. Da Daniela, sobre o agravo das violências, e a segunda... Tem aqui, pergunta de Sandro, apareceu para mim, mas não, só apareceu isso, não apareceu a pergunta. Calma aí, deixa eu tentar achar. Vixe, para mim também não está aparecendo. As perguntas... são duas perguntas separadas. A Daniela... tá aqui. A Daniela falou: estamos bem no período de pandemia, o que dirá no pós-pandemia, com o acúmulo de agravos e violência. Né? E a pergunta seguinte é: como você tem visto aí as relações de trabalho e educação no governo Bolsonaro e como enfrentar? Então, são duas perguntas. Tá? Esse Sandro, eu espero que seja o Sandro Almeida, meu querido Sandro Almeida, e minha querida Flávia Gonçalves, que estavam inscritos. Ai, que maravilha! Professores de Diamantina, grandes companheiros de luta do tempo do NEAN, que saudade, que maravilha! Então, veja, Dani, então, foi o Sandro que falou palavrão, você é uma pessoa educada, né? Então, você apreende, você captura exatamente o espírito desse debate. Não estaremos bem no pós-pandemia. As tendências, e nós somos uma teoria social, o marxismo é uma teoria social que aponta tendências. Se essas tendências se infirmarão, se afirmarão, depende da vontade organizada da classe trabalhadora em todas as suas expressões. Esse é o primeiro suposto. Então, aqui, a nossa denúncia é que o tempo inteiro, ao contrário do que dizem as vozes apologéticas do capital, a barbárie se aprofundará em todas as suas formas. Essa é a péssima notícia. Mas nós, né? Quando Marx discute religião, ele diz, religião, o ópio do povo, todo mundo cai em cima dele. As pessoas leem só até aqui, não leem o final. Ele diz, não basta retirar a religião. É preciso retirar os meios que faz com que as pessoas precisem desta ilusão. Então, veja, que uma teoria, um corpo social, como é a teoria marxista, que a gente chama de otimista da história, não porque ela vai ser, né, seja uma progressão de maravilhas, mas com uma possibilidade posta de criar um mundo sem exploração,
Essa teoria também nos diz que é necessário, para mudar, mostrar, chama crítica, destruir, decompor cada uma das coisas analisadas para reconstruí-las sobre novas bases. Então, a minha fala aqui, espero que não tenha soado no sentido de que não tem saída da distopia, não é o contrário disso. É revelar que isso é o que aparece ao contrário do discurso. E o discurso é tão mais poderoso quanto eles querem esconder, escamotear o que eles estão preparando para acabar conosco. E a saída é uma e sempre uma só nas suas formas e expressões. Proletários do mundo, univos. Não tens nada a perder a não ser os seus próprios grilhões. Não tem outra saída. Como é que isso se materializa? Isso não é um grau de abstração. Nós temos a história para nos mostrar. Eu vou lembrar aqui de um povo odiado por o governo do país aí, né? O Bozo e seus asseclas, que é o chinês. Um povo muito parecido com ele, chamados os Vietcongues. Anos 1970, o exército mais poderoso do mundo, que é o exército estadunidense, enfrentando aquele monte de gente pobre, camponês amarelo, comendo arroz todo o tempo com aqueles pauzinhos. Mas sem nenhum desenvolvimento tecnológico. Só que essa gente tinha um projeto de vida. Sabia o que significava aquilo. Esse poderoso exército foi batido, foi destruído por uma gente que não tinha nenhuma força tecnológica nem militar, porque estavam munidos desse mesmo projeto de vida, desse mesmo objetivo de vida que construiu uma humanidade, porque ela não tem. Não temos humanidade, ela não existe, é uma abstração. O que temos hoje é uma sociedade de classes. Para que a humanidade emerja, é necessário destruir a classe dominante. E só a classe dominada pode fazer isso. E aí acaba a existência das classes. Veja, o daí que você está me perguntando, Sandro, querido, não é tão daí ainda. Porque, apesar de eu estar aqui em Portugal fazendo meu pós-doutorado, meu filho e minha nora estão em Paris. Mas todo o resto das pessoas que eu amo, e não são poucas, inclusive meus parentes, estão no Brasil. E eu vou voltar para aí, eu não moro aqui. Está terminando meu pós-doutorado, eu voltarei para aí. Então, como militante que sou, acompanho diariamente todas as notícias. E assim, olha só. Bolsonaro não é um louco, não é um psicopata. E se é, foi colocado aí por essas características que são necessárias para o capital. Ele foi colocado ali, desde o golpe que tirou Dilma, para aprofundar um estado de barbárie que Dilma começou a fazer e não pôde fazer pelos compromissos que tinha. Era preciso alguém que aprofundasse a lógica do capital. É preciso transformar a universidade, e aí eu digo com muita honra, estou aqui na Europa, e cada vez que eu estou aqui na Europa, que eu vejo a produção de vocês aí, eu digo, que maravilha que nós temos de universidade no Brasil. Não é à toa que estão querendo destruir. A produção de conhecimento crítico é uma coisa da qual se orgulhar. Se tem coisa que eu não sou, é nacionalista. Eu sou uma velha comunista, a minha pátria é o trabalho. Para mim, existem trabalhadores no mundo, não existe agora. Muito orgulho da universidade, da produção de conhecimento que nós estamos fazendo aí no Brasil. Ainda não encontrei ninguém, nem sequer à altura aqui. Universidades à altura aqui, com raríssimas exceções. Então, veja, o que esse governo está fazendo é desregulamentar da forma mais bárbara que a gente assistiu até aqui o trabalho, aumentar o grau, acabar, uma política de terra arrasada
que interessa ao capital, profundamente ao capital estadunidense, por excelência. A educação não é só o Bozo e seus asseclas, que são um bando de energúmenos estúpidos que interessa acabar com a educação pública. Essa é a face mais evidente do que nós estamos vivendo. Interessa para o capital que a classe trabalhadora não tem acesso ao conhecimento crítico. Qual é a forma de derrubar Bolsonaro? A única que os trabalhadores conhecem. Com fascista, não tem diálogo. O fascismo se destrói. Então, nenhuma dessas iniciativas educadas e lindinhas, de que vamos nos juntar todos pelo mesmo interesse, interessa para os trabalhadores. A Revolução Francesa já nos ditou lá não sei quanto tempo. Chama-nos todos para destruir a monarquia, na hora que destrói, mata trabalhadores, não é isso? Nenhuma conciliação de classes é possível. Tem uma saída, é sempre a mesma. A mesma não na sua forma, mas a mesma no conteúdo. São os trabalhadores organizados em todos os locais. 1º de julho está aí. Aquilo que parecia uma abstração, um sonho enlouquecido dos marxistas, trabalhadores sem nenhum vínculo entre si, que não tem nem sequer a bicicleta para entregar comida. Vou fazer uma greve. Meu filho, que mora em Paris, diz sempre: mãe, me chama a atenção quando eu passo nas ruas, porque aqui tem o McDonald's, ali tem o outro, os trabalhadores, aqueles que ficam ali com sua bicicleta esperando para entregar o tal do iFood, do qualquer coisa. Eles naturalmente acham, naturalmente aqui entre aspas, eles estão sempre em bando conversando, eles são enquanto esperam, eles acham forma de se unir. Esse, Sandro, e eu sei que é desse mesmo suposto que você parte, porque nós somos camaradas, dividimos o mesmo ar, não apenas o mesmo pão, porque estamos há longo tempo nessa estrada de modificar o mundo. Nós sabemos que a engenhosidade e a criatividade dos trabalhadores pode ser sempre despertada. Nós ainda não conhecemos quais são os mecanismos que startam esse processo, mas nós conhecemos uma necessidade de fundo, primeira, para que esse processo aconteça. É preciso que as direções organizem esse processo. E é preciso que nós, que somos, você, Flávia, eu, a Daniela, o Fernando, a Adriana e todos os outros professores e professoras, e vocês que estão na graduação, na pós-graduação, nós somos intelectuais orgânicos a serviço da classe trabalhadora. É preciso que a gente utilize a teoria como uma arma e devolva esta arma para os trabalhadores, porque é de posse dessa arma que os trabalhadores poderão mudar o mundo. A nossa parte é fornecer esses elementos. Nossa tarefa está posta. Eu a realizo há 45 anos de idade. E enquanto houver em mim um sopro de vida, esse é aquilo que me move. Da hora que eu acordo, e é aquilo com que eu sonho. Como fazer? O que está posto? Mais uma confiança que é diferente de fé. A confiança, ela é posta porque eu analiso os elementos da história que nos mostrou. Sandro, eu sou uma mulher negra, vinda da fome da Bahia para São Paulo e virei doutora. Os meus ancestrais eram dito que não tinham nem alma, mulheres e negros. O racismo existe. Estamos muito aquém daquilo que sonhamos, mas veja, é possível que hoje tantas mulheres
que há 50 anos atrás nem sequer tinham acesso à educação estejam aqui como intelectuais produzindo conhecimento. Então, sempre nós achamos um jeito de nos organizar, mas não podemos deixar isso ao voluntarismo nem ao acaso. As condições estão dadas. Cabe a nós juntar as pedrinhas. É preciso que a gente leve a gasolina onde os processos estiverem pegando fogo. Meu galão está aqui. Estou pronta. Vamos para esse processo. Estou vendo aqui o Celso Zonta, prazer. Aqui, mandou uma coisa aqui. Prazer, Celso, eu não sabia que está aí, professor. Então, eu encerro aqui. Eu faço minhas considerações finais? Sim, pode fazer. Eu queria agradecer, primeiro de tudo, a competente, extraordinária condição da Patrícia do processo. Imagina. Muito obrigada, sempre é muito bom. Parabenizo as organizadoras Silvana, Adriana, Fernando, por isso se chama potencializar o sujeito. Não significa empoderar. Empoderar é algo sujeito a sujeito, capitalismo adora. Significa potencializar, fazer o sujeito agir no mundo a partir de sua própria potência, lhe dando as condições. Então, de parabéns. Muitíssimo grata a você, muitíssimo grata, Silvana, Adriana, Fernando, todas as pessoas queridas que eu conheço antes, que eu sei que está aqui, Sandro, Vinícius, todo mundo, eu não vou citar o nome para não ser injusta, e todos os demais que estavam aqui. Do alto de uma pessoa que tem 65 anos de idade, que ainda vai viver mais 60, porque meus amigos vão chorar se eu morrer e meus inimigos vão ficar alegres. Então, eu não tenho muita escolha, vou viver ainda muito tempo. Digo para vocês que são momentos como esse que me faz virar uma pessoa profundamente indesejada por todos aqueles que estão do lado da sociedade de classes. Muito obrigado por me darem esse gás. Eu saio daqui, como diz o povo da minha terra, virado no diacho. Agora sim é que ninguém me segura. Se nunca conseguiram me segurar, momentos como esse, é que starta a peixeira está aqui afiada, a gasolina também. Vamos para a luta e muito obrigada. Nós que agradecemos essa fala maravilhosa, que promoveu muitas reflexões e que realmente colocou, creio, digo por mim, todos nós na luta de uma forma mais intensa que